Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ivens, eu sou acadêmico de medicina da UFJF e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a anatomia do sistema respiratório e nessa primeira parte a gente vai falar mais sobre nariz externo, cavidade nasal e seios paranasais. O conteúdo é um pouquinho denso, mas eu imagino que indo com calma e aos poucos a gente vai conseguir aprender isso aqui direitinho. Beleza, vamos lá. Primeiro, nariz externo. Ele é composto por quais partes? Primeiro, raiz, dorso, ápice. A raiz é essa parte que eu estou mostrando aqui com o meu dedo. O dorso é como se fosse a união, né, da raiz até o ápice, que em termos assim populares seria a ponta do nariz. As duas narinas, que dá para ver melhor nessa imagem aqui que eu estou mostrando com o cursor. E a gente também tem as asas do nariz, uma de cada lado, formadas aí por tecido adiposo, cartilaginoso. São essas partes móveis do nariz. Show! Agora, quando a gente fala sobre o esqueleto do nariz, a gente divide ele em duas partes, uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. A parte cartilaginosa é essa aqui e a óssea é essa aqui, incluindo essa parte aqui também. Então, a parte óssea ela é formada pelos ossos nasais, que são esses pequenos ossos aqui, são dois, um de cada lado, unidos por essa sutura, pelos processos frontais da maxila. Os processos frontais da maxila são como, na verdade, quando a gente estuda crânio, um processo é como se fosse um dos ossos do crânio se esticando para conseguir chegar até o outro. Então, é só você imaginar, aqui nós temos a maxila. Então a maxila vai e se estica para conseguir atingir aqui o osso frontal, certo? E aqui a gente tem o processo nasal do osso frontal. É toda essa curvinha que ele faz aqui para baixo, ó, essa parte. Por quê? Justamente ele está esticando para conseguir ir de encontro aos ossos nasais. Agora a parte cartilaginosa. Primeiro de tudo, a gente tem o septo nasal, que a gente vai ver melhor daqui a pouquinho, que é uma grande estrutura, muito mais interna do que externa, que divide a cavidade nasal ao meio. E ele tem essas duas projeções laterais, que são os processos laterais, formando essa cartilagem aqui de forma triangular. Também temos as cartilagens alar maior e menor. Então, a cartilagem alar maior é essa aqui, ó, que eu estou assinalando com o cursor. Boa parte da forma do nariz é dada pela forma dela, né? E também a gente tem a cartilagem alar menor, que é essa pequenininha aqui, logo atrás. A cartilagem nasal acessória é essa aqui. E, assim, gente, isso é um conteúdo muito mais teórico do que prático, porque dificilmente isso é possível visualizar. Vocês vão ver uma peça dissecada, vendo as cartilagens do nariz externo, né, no caso. O septo nasal, como eu havia falado, ele é essa grande estrutura bem interna, que vem desde as narinas até as coanas aqui atrás, que inclusive eu vou falar melhor daqui a pouco sobre elas. Ele tem 3 partes, sendo que 2 delas são ósseas. Essa parte aqui é óssea e essa aqui é óssea. Essa porção anterior é formada por cartilagem, que é a cartilagem septal. Esse osso roxo aqui é o etimoide, e essa porção dele é chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide, e esse osso verde aqui é o osso vômer. Então, o septo nasal ele tem esses 3 componentes aí. Beleza, vamos estudar a irrigação do nariz externo. São várias artérias, numa imagem um pouco confusa, mas vamos uma a uma. Primeiro de tudo, a gente tem a artéria facial, que se desloca aqui sobre a bochecha, e ela toda tortuosa, e emite esse raminho aqui, ó. Essa aqui é a artéria labial superior. E a artéria labial superior, quando ela está próxima ao nariz, ela vai emitir 2 raminhos. Não sei se dá para ver direito aí, mas tem esse raminho aqui que está indo para a asa do nariz, e tem esse raminho aqui que está indo para uma direção um pouco mais medial, que é o septo nasal. Então, a gente tem esses ramos alar e septal da artéria labial superior, e ambos vão contribuir para a irrigação do nariz externo. A próxima é a artéria lateral do nariz,
que é mais um ramo da artéria facial. Então a facial emitiu a artéria labial superior aqui, continuou e um pouco mais tarde emitiu essa artéria aqui, que é a artéria lateral do nariz, que vai participar da irrigação do nariz também, nariz externo no caso. A próxima é a artéria dorsal do nariz, ela vem da artéria oftálmica, como vocês podem ver saindo aqui bem superior, e ela segue no dorso do nariz, né, como o nome dá a entender. A próxima é a artéria infraorbital, que sai do forame infraorbital aqui e segue em direção ao nariz externo. Não tem muito erro com essa aí não. E agora o ramo nasal externo da artéria etimoidal anterior, que a gente ainda vai ver bastante a artéria etimoidal anterior, então não se preocupem que esse nome vai ficar bem familiar para vocês. Então essas são as artérias que contribuem para a irrigação do nariz externo. Agora, a drenagem venosa não tem uma imagem que mostra as veias, mas às vezes elas são homônimas, né? Então, as mesmas artérias que a gente viu são acompanhadas de veias de mesmo nome. Então, essa drenagem é dada principalmente pelas veias esfenopalatina, facial e oftálmica, quer dizer, depois que elas passaram pelas veias homônimas, que têm os mesmos nomes, elas vão ser drenadas por essas artérias aqui. E uma importante é a artéria oftálmica, que ela drena para o seio cavernoso, que o seio cavernoso é uma estrutura intracraniana em íntimo contato com as estruturas do encéfalo. Isso é perigoso porque, se houver alguma infecção nessa região, pode ser que esses agentes infecciosos eles sejam drenados para dentro da cavidade, da cavidade craniana, né? Lá para o encéfalo, e isso pode causar meningites, né? Então é uma coisa que isso deve ser um ponto de muita atenção que os médicos devem ter ao fazer procedimentos nessa área aqui, que é chamada de triângulo perigoso da face, por causa dessa conexão com o seio cavernoso. Beleza? Pronto. Agora a inervação, voltando para a mesma imagem, a gente tem primeiro a inervação motora, que é pelo nervo facial. O nervo facial não está representado nessa imagem, ele estaria vindo aqui dentro da glândula parótida e se ramificando em seus vários nervos. Então ele não está representado nessa imagem. E agora, a sensitiva está, a inervação sensitiva, primeiro pelo nervo infratroclear, que é esse nervo aqui de cima, o nervo nasal externo, que vem do nervo oftálmico, que é esse aqui, e o nervo infraorbital, que vem do maxilar, do nervo maxilar. Certo? Beleza. Drenagem linfática. A drenagem linfática do nariz externo a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a raiz nasal, que é essa parte aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela é drenada pelos linfonodos parotídeos. Aqui a gente consegue ver a glândula parótida aqui e os linfonodos parotídeos sobre ela. E as demais regiões, aqui, o resto do nariz externo não está sendo retratado, mas essa porção aqui drenaria via linfonodos submandibulares, que são esses daqui. Agora, os seios paranasais, primeiro de tudo, os seios paranasais, eles são cavidades encontradas dentro dos ossos da face. Por que a gente tem cavidades dentro dos ossos da face? É justamente porque eles são pneumáticos. Se eles fossem inteiros, repletos de matriz óssea, o crânio pesaria muito. Então, a presença de seios, né, ou seja, cavidades dentro desses ossos, torna, digamos, o crânio muito mais fácil de sustentar, né, e de fazer os movimentos aí que são necessários no dia a dia. Então é muito bom que a gente tenha esses seios, embora eles sejam os locais onde há acúmulo de muco, de secreção, quando a gente tem sinusites, né? Por isso que a face fica pesada, porque os seios que antes continham ar, agora eles contêm secreção. Então vamos lá. Quais são os seios? Vamos um por um. Primeiro de tudo, o seio frontal. O seio frontal é esse aqui encontrado dentro do osso frontal. Aqui, por exemplo, seria a testa, né? Então ele é encontrado dentro do osso frontal e nós temos dois, um de cada lado, que é esse verdinho aqui, né? A visão lateral, que é um corte sagital,
Nesse corte sagital aqui também a gente tem a mesma visualização. E agora vendo anterior, que seria mais ou menos um corte coronal aí. A irrigação desse seio paranasal é pela artéria etimoidal anterior, que a gente vai ver bastante ainda. Ela sai mais ou menos aqui para a cavidade nasal. A inervação dele é pelos ramos dos nervos supraorbitais, certo? Aqui nessa imagem radiológica a gente consegue ver que bem levinho o seio frontal, né, contendo ar, por isso que a imagem do raio-x fica um pouquinho mais escura, né, porque os feixes de raio-x eles passam com mais facilidade, né, e queimam o filme e deixam ele um pouco mais escuro. Agora, as células etimoidais são o próximo seio paranasal, que é esse conjunto aqui de pequenas cavidades que formam, né, o que a gente chama das células etimoidais. A irrigação dessas células é dada pelas artérias etimoidais, ou seja, artéria etimoidal anterior e artéria etimoidal posterior. E a inervação, mesma coisa, nervo etimoidal anterior e nervo etimoidal posterior. Então, presta atenção. Primeiro de tudo, para quem não entendeu ainda, captar mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Aqui a gente está vendo um corte sagital do crânio e a gente está olhando do septo nasal para fora, ou seja, de medial, de uma posição mediana, para uma posição lateral. E a gente está vendo essas estruturas aqui, que são as conchas nasais. Então, essa voltinha aqui, ó, é a mesma coisa dessa voltinha aqui, ó. Só que agora a gente está vendo numa perspectiva diferente. E esse corte aqui é um pouco mais lateral, por isso que a gente está conseguindo ver essas células aqui. Daqui a pouco vocês vão entender. Vamos lá com calma. Então, voltando. Aqui nós temos as artérias etimoidais, a etimoidal anterior e a etimoidal posterior aqui, e a inervação pelos nervos etimoidais. Aqui a gente consegue ver os nervos etimoidais, ó, sendo apontados aqui por meio dessa seta, e isso aqui a gente já está vendo na órbita, né? Mas é interessante a gente entender. Olha aqui, esse aqui é o osso etimoide, e essa aqui é a lâmina crivosa, né? Então, essa porção aqui se situa logo acima da cavidade nasal. As células etimoidais, elas conseguem ser vistas aqui um pouco mais para a lateral. São essas pequenas manchas em forma de bolha que a gente consegue ver lateralmente a cavidade nasal. Lembrando, a cavidade nasal é essa porção aqui. E as células etimoidais, elas ficam um pouco mais para a lateral, látero superior. O próximo seio que a gente tem é o seio esfenoidal. Ele já fica um pouco mais para trás, essa grande cavidade aqui, e aqui representado nessa cor aqui mais avermelhada. E a irrigação dele é pela artéria etimoidal posterior, lembrando, nas células etimoidais, a gente tinha a irrigação pela artéria etimoidal anterior e pela posterior. Mas agora no seio esfenoidal, a gente vai ter irrigação só pela artéria etimoidal posterior. É uma irrigação parcialmente compartilhada. E a inervação pelo nervo etimoidal posterior e também por ramos do nervo maxilar. O próximo seio e o último que a gente tem é o seio maxilar. O seio maxilar é essa grande cavidade aqui. É o maior seio de todos, e ele fica, claro, dentro da maxila. Esse aqui é um corte coronal, esse aqui é um corte sagital, mostrando o seio maxilar nessa cor aqui mais de roxo. A irrigação e a inervação dele, dependendo da fonte que a gente olha, ela pode variar. Mas a nossa referência é essa aqui, um livro de anatomia do Netter, específico para odontologia. Então a irrigação é pelos ramos alveolares superiores, posterior, médio e anterior, ou seja, ramo alveolar superior posterior, ramo alveolar superior médio e ramo alveolar superior anterior. A inervação, nervos alveolares superiores posterior, médio e inferior, mesma coisa, mais um ramo do nervo infraorbital.
Vamos lá olhar isso aqui em mais detalhes. Aqui, ó, aqui a gente consegue ver a segunda porção do trigêmeo emitindo esses ramos alveolares. Superior posterior, que é esse aqui. Superior médio, é esse em azul. E superior anterior, que é esse aqui em verde, ó. Beleza? E tá vendo aqui o íntimo contato do seio maxilar, que é essa bolha rosa aqui que eu estou assinalando com o cursor, e os dentes, né? Então pode ter um compartilhamento de afecções entre essas duas estruturas. A irrigação a gente consegue ver aqui também nessa imagem, mas aqui está um pouco mais confuso, né? Por estar numa vista anterior. Mas continua seguindo mais ou menos esse mesmo padrão aqui. Beleza, pessoal? Agora, cavidade nasal. Acabamos o nariz externo, acabamos os seios paranasais, e agora a gente vai para o último tema, que é a cavidade nasal. Ela tem duas aberturas, né? Uma abertura anterior, que é pelas narinas, e uma abertura posterior, que é pelas coanas, aqui atrás, ó. A gente consegue ver nessa vista do crânio, que é uma vista posterior-inferior, a gente consegue ver as coanas, que são essas grandes aberturas aqui, que dão para a cavidade nasal. Olha aqui as conchas nasais, ó. Aqui outra. E essa aqui na frente, tá vendo aqui o clarinho em branco? É a abertura piriforme do crânio, né? Então vamos lá. Quais são os limites da cavidade nasal? Os limites da cavidade nasal, a gente tem limite superior, assoalho, parede medial e parede lateral. O limite superior é esse limite todo aqui, ó, até chegar na coana. Ele tem 3 partes. Essa parte aqui que é frontonasal, essa parte aqui, daqui até aqui, que é etimoidal, e essa parte curva aqui de trás, que é a parte esfenoidal. Por quê? Esse aqui é o osso etimoide e esse aqui é o osso esfenoide. Beleza? O assoalho, ele é formado pelo processo palatino da maxila, que é esse aqui, ó, até, tá vendo essa pequena sutura no palato duro? Então, daqui até aqui, nós temos o processo palatino da maxila. É esse aqui, ó. Aqui atrás, nós temos as lâminas horizontais do osso palatino, formando também o palato duro. Então, esses dois ossos, esse processo e essa lâmina, eles vão compor o assoalho da cavidade nasal. A parede medial é o septo nasal. Mais uma vez, voltando para aquilo lá que eu tinha explicado, essa imagem aqui que a gente está vendo o septo nasal. E o septo nasal ele está no centro, né, no meio da cavidade nasal, dividindo em 2 partes. Então essa aqui é uma visão que a gente está olhando, é um corte sagital, porque se fosse um corte mediano, né, a gente seccionaria o septo nasal exatamente no centro. Mas esse aqui é um corte sagital, um pouco mais lateralizado, e a gente está olhando o septo nasal de lateral para medial. Então a gente vê ele dessa forma. Se a gente estivesse olhando de medial para lateral, já seria essa vista aqui, ó. Entendeu? Então essa aqui é a parede lateral e essa aqui é a parede medial da cavidade nasal. Certo? Então a parede medial é o septo nasal e a parede lateral é formada pelas conchas nasais. E é justamente delas que a gente vai falar agora. Nós temos, primeiro, a concha nasal superior, que é essa voltinha aqui. Ela é formada pelo osso etimoide. A concha nasal média, que também é formada pelo osso etimoide. E a concha nasal inferior, que já é um osso próprio, que é chamado de concha nasal inferior. Em alguns casos, a gente tem a presença de uma outra conchinha aqui, que é a concha nasal suprema. Mas isso aí já é uma variação anatômica. Geralmente a disposição que a gente encontra é assim. Debaixo de cada concha, a gente tem um meato, que é como se fosse um espaço que a concha contém. E esse meato vai levar o nome da própria concha, né? Então, meato nasal superior, embaixo da concha nasal superior,
meato nasal médio, ou meato médio, e meato nasal inferior, ou meato inferior, que fica abaixo aqui da concha nasal inferior. Aqui em cima a gente tem uma pequena depressão, nessa parte de trás aqui, ó, que é o recesso esfenoetimoidal, beleza? E na cavidade nasal a gente vai ter algumas áreas. Última coisa. Primeiro, a gente tem o vestíbulo nasal, que é essa parte aqui que a gente vai ter os pelos, né? Ou vibriças, que é como a gente chama na anatomia. E a gente tem também uma área olfatória e uma área respiratória. A área olfatória é o terço superior. Por que ela chama área olfatória? É porque aqui os ramos do nervo olfatório eles vão se distribuir nessa região aqui, dando o sentido da olfação, né? Por isso que ela chama área olfatória. O restante aqui, os 2/3 inferiores, excluindo o vestíbulo, né? Eles são a área respiratória. Aqui a gente consegue ver o meato, quer dizer, o meato superior ele está coberto aqui pela concha nasal superior, então seria uma porção contida aqui de baixo. E o que desemboca nele são as células etimoidais posteriores. Por quê? As células etimoidais, a gente divide elas em pequenos grupos. Então, a gente tem um grupo que é anterior, um grupo que é médio e um grupo que é posterior. Esse grupo posterior vai desembocar no meato nasal superior, ou seja, abaixo da concha nasal. Então, se a gente seccionasse essa concha nasal, a gente veria pequenas aberturas para essas células etimoidais posteriores. No meato médio, a gente já tem o meato no qual mais se desembocam estruturas, né? Primeiro de tudo, vamos lá, a gente tem o hiato semilunar. O hiato semilunar é essa porção aqui em forma de meia-lua, é essa depressão aqui, ó, que eu estou apontando as bordas dela. O hiato semilunar, ele serve de local de desembocadura para 2 seios importantes. Primeiro de tudo, esse aqui, ó, essa aqui é a desembocadura do seio maxilar. E aqui em cima a gente tem o infundíbulo, que é o local de desembocadura do seio frontal. Como vocês podem ver aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem uma agulha ou uma haste metálica que está conectando aqui o seio frontal até um infundíbulo, né? E uma coisa que é interessante é que entre o seio frontal e o infundíbulo a gente tem o ducto frontonasal, que é um ducto que vai conectar essas duas estruturas, entenderam? Então, seio frontal, ducto frontonasal e termina como infundíbulo. Além desses dois, a gente vai ter a bulha etimoidal, que é esse inchaço aqui que a gente consegue ver abaixo no meato nasal, meato médio. E ela tem aqui pequenas desembocaduras do restante das células etimoidais. Então, as células etimoidais anteriores e médias vão estar desembocando aqui no meato médio por meio de pequenas aberturas, pequenos orifícios que estão contidos na bulha etimoidal. Agora, no meato nasal inferior, a gente só tem a desembocadura de uma estrutura, que é o ducto lacrimonasal. E esse meato nasal inferior ele é interessante por causa de um grande plexo venoso aqui abaixo da concha nasal inferior, que por, claro, conceder uma circulação abundante nessa região, vai servir como uma estrutura que aquece o ar que a gente respira. Então, o ar passando aqui embaixo, ele vai ser aquecido por esse grande plexo venoso. Show! Vamos conversar um pouco sobre a irrigação da cavidade nasal. E vamos uma a uma. A primeira artéria é o ramo septal anterior da artéria etimoidal anterior. A artéria etimoidal anterior é essa pequenininha que sai aqui, ó. O osso etimoide está aqui e ela é pequenininha saindo aqui na frente. Mas primeiro eu vou explicar essa imagem aqui para vocês, que essa aqui é uma dobradiça esquemática. É como se você tivesse cortado aqui a cavidade nasal em cima e dobrado a parte medial, que é o septo nasal, ó, como vocês podem ver aquela divisão, 2 ossos e uma cartilagem. Você pegou o septo nasal que estava aqui e dobrou para cima. Então, essa é uma dobradiça. Não é assim anatomicamente, claro. Isso aqui é só para explicar um pouco melhor.
Então, quer dizer, isso aqui é o medial, porque é o septo nasal. Isso aqui é lateral. Primeiro a gente vai ver o septo, que está aqui em cima, dobrado para cima, né? Então, o ramo septal anterior, da artéria etimoidal anterior, é esse aqui. Vindo aqui para anterior do septo, aqui é a narina, né? Os ramos septais da artéria etimoidal posterior, que são esses dois aqui, ó. Então, pensa bem. Tem septal no nome. A gente tem septal anterior. Vai ter que ter uma septal posterior, né? Que é a próxima. Que é o ramo septal posterior da artéria esfenopalatina, que é essa artéria que sai aqui desse forame. Então vamos lá de novo. A artéria etimoidal anterior, ela dá o ramo septal anterior. A artéria etimoidal posterior, ela dá seus ramos septais. Então, ramos septais da artéria etimoidal posterior. E a artéria esfenopalatina, aparecendo aqui atrás nesse forame, ela vai dar o ramo septal posterior da artéria esfenopalatina. Então, é ramo septal anterior, ramo septal e ramo septal posterior. Beleza? Além disso, a gente tem a artéria palatina maior. A artéria palatina maior é essa aqui, ó. Tudo que estiver correndo aqui nessa região a gente vai chamar de palatina maior. Também tem um nervo, né? E o nervo palatino maior. Então, essa artéria palatina maior, vejam o caminho dela. Ela vem percorrendo no céu da boca e ela passa por esse forame aqui, ó. Esse forame é o forame incisivo. Por que chama forame incisivo? Porque está aqui pertinho dos dentes, né? Incisivos. Então, é um pequeno forame atrás desses dentes que vai servir de um acesso para uma estrutura que está andando aqui na parte inferior do palato duro ou no céu da boca, que ela vai levar até a cavidade nasal. E é interessante também que vai haver uma anastomose entre um desses ramos aqui da artéria esfenopalatina, que ele vem e faz essa conexão com a artéria palatina maior, que isso a gente vai ver daqui a pouco, né, na irrigação da parede lateral. Além dessas que eu falei, também tem o ramo septal da artéria facial, que é aquele ali, lembra daquele lá da artéria facial que subiu aqui e deu seus dois ramos a partir da labial superior? Então, esse ramo septal está aqui, ó. Aqui no caso nós temos dois, né? E eles estão conectando aqui entre si, né? Ou melhor, estão aqui esse aqui é ramo alar. O ramo septal está aqui em cima, né? Show de bola. Aqui a gente tem a artéria palatina maior, que está conectando aqui com um dos ramos aqui da esfenopalatina, e o ramo septal da facial, apontado por essa seta agora. Uma coisa interessante é a área de Kiesel-Bach. A área de Kiesel-Bach é uma área em que a gente tem anastomose entre todas essas artérias que eu mencionei, que é uma área aqui na frente, ó, mais próxima à narina. É uma área delimitada nessa porção, que é uma área onde ocorre com mais frequência a epistaxe, que é o sangramento nasal. Então, pode haver uma perturbação aí, né, por inserção de objeto, dedo, e pode haver uma ruptura, ou se não, algo que é causado sem alguma necessidade de ter alguma perturbação, né, por inserção de objeto ou dedo. Então, essa área aqui de Kiesel-Bach é uma área de importância clínica, né, por haver bastante sangramento nasal a partir dela, da ruptura das artérias que participam aí de anastomose na região. Show de bola. Passamos então o septo nasal e agora a gente vai falar da parede lateral da cavidade nasal. A parede lateral é essa aqui de baixo, então a gente está abaixo dessa dobradiça aqui agora. E a boa parte das artérias elas vão ser compartilhadas, né? As artérias que participam da irrigação do septo vão participar também da parede lateral. Então, primeiro, artérias posteriores laterais da artéria esfenopalatina. Vamos lá com calma. A artéria esfenopalatina é essa que sai aqui desse forame. Elas são essas três, né? Então, artérias posteriores laterais. Posteriores por quê? Porque elas estão aqui próximas do fim da cavidade nasal. Então, elas aqui estão próximas das coanas, né? Que são essas aberturas aqui assim, ó. Então, elas são posteriores. E laterais por quê? Porque elas são artérias da parede lateral da cavidade nasal.
Então elas estão posteriores e laterais. As duas próximas artérias são esses ramos nasais laterais da artéria etimoidal posterior. A gente não tinha os septais, agora a gente tem nasais laterais. Então as etimoidais posteriores, anteriormente, elas emitiam esses ramos septais, agora elas emitirão os ramos nasais laterais. Então, nasal lateral, porque agora elas estão irrigando a parede lateral da cavidade nasal. Show? Na porção anterior, a gente vai ter mais um ramo da etimoidal anterior, que é o ramo nasal anterior lateral da artéria etimoidal anterior, que é esse aqui, ó. Lembrando que esse aqui era o septal anterior. Agora a gente tem o nasal anterior. Beleza? Esse nasal anterior também ele vai emitir aquele raminho que a gente falou mais cedo, que vem irrigar aqui o nariz externo. Além disso, a gente tem um ramo alar da artéria labial superior, que é aqui, ó. Aqui no caso a gente tem dois, né? Irrigando a asa do nariz. Agora a drenagem venosa, ela vai seguir por veias homônimas, né? E tem mais uma questão que a gente vai ter que prestar atenção. As veias etimoidais anterior e posterior, elas vão drenar para o seio cavernoso por meio da veia oftálmica, né? Aqui, ó, como a gente consegue ver nesse escrito aqui em inglês. Eles vão drenar para o seio cavernoso, então é por isso que a gente também tem que tomar cuidado com algo que se faz dentro da cavidade nasal, porque tem drenagem que vai em direção ao seio cavernoso. A veia esfenopalatina é essa daqui, que ela vai drenar para o plexo pterigóide, e também a veia septal, que ela vai drenar para a veia facial, que aqui, ó, a veia septal seria uma que se situaria no septo nasal. Ela drena para a veia facial, passando aqui num trajeto semelhante a essa aqui que é indicada. Beleza. A gente vai agora falar da inervação. Mas antes da gente comentar da inervação, vamos falar um pouco primeiro sobre o nervo trigêmeo. Porque senão depois eu posso falar todos os nervos, mas se você não souber mais ou menos o que está acontecendo atrás de toda essa estrutura óssea, fica um pouco confuso. Então vamos lá. A gente tem o nervo trigêmeo, que é o quinto nervo craniano. Depois a gente tem esse gânglio trigeminal, que vai se dividir em 3 porções. Essa primeira aqui, nervo oftálmico, que é V1. Essa segunda porção, que é o nervo maxilar, V2. E essa terceira porção, que é o nervo mandibular. Certo? O nervo mandibular ele já não vai contribuir para a inervação que a gente tem interesse aqui agora. Então pode esquecer dele. O nervo oftálmico já participa bastante. Por meio do quê? O nervo oftálmico ele vai dar origem a esse pequeno nervo aqui, ó, que é o nervo nasociliar. Esse nervo nasociliar ele segue, ele vai formar aqui o gânglio ciliar, mas ele segue de qualquer forma, independente dele, e dá origem aqui a 2 pequenos nervos, que são esses 2 circulados em vermelho, que é o nervo etimoidal posterior e o nervo etimoidal anterior. Então esses aqui são nervos de interesse para nós. Agora, nessa segunda porção, que é o nervo maxilar, nós temos a formação de uma importante estrutura aqui, que é o gânglio ptérigo-palatino. Esse gânglio ptérigo-palatino ele vai dar origem a diversos nervos aqui, que vão participar da inervação da cavidade nasal. Então vamos lá. Na cavidade nasal, de acordo com o Moore, se a gente traçar uma linha entre a espinha nasal anterior e mais ou menos aqui o recesso esfenopalatino, que ele estaria mais ou menos aqui, ó, a concha nasal superior aqui, ele estaria mais ou menos aqui, ignorando um pouco essa dobradiça esquemática, e a gente traça uma linha, né, tanto em relação ao septo, como também em relação à cavidade nasal, quer dizer, a parede lateral da cavidade nasal. E traçando essas linhas, a gente consegue dividir a cavidade nasal em 2 divisões,
uma póstero-inferior, ou seja, está posterior aqui, ó, perto das coanas, e para baixo, né? Uma porção mais inferior. Então, nós temos essa porção póstero-inferior aqui na parede lateral e uma póstero-inferior aqui no septo nasal. Nessa divisão póstero-inferior, a gente vai ter uma presença maior dos nervos do gânglio ptérigo-palatino, que é esse aqui, ó. Tá vendo que também tem, claro, uma invasão aqui desses nervos? Claro, sim, existe. Porque é uma área de sobreposição. Essa divisão não é uma divisão perfeita, é mais uma divisão esquemática para a gente conseguir ver com mais facilidade e identificar essas áreas, do que é realmente uma divisão perfeita anatômica, né? Claro que é uma sobreposição de nervos de anterior para posterior e de posterior para anterior, mas da mesma forma, ainda é um jeito válido da gente conseguir dividir essa região, né? A inervação dessa região. Então, nessa posição posterior-inferior, a gente tem uma influência maior dos nervos do gânglio ptérigo-palatino, né? Que vem do maxilar. E na divisão antero-superior, a gente tem a presença do nervo etimoidal anterior, que é esse pequeno nervo aqui, na mesma posição da artéria etimoidal anterior. Que aí, esse aí já vem do nervo oftálmico, né? Então, beleza. Na divisão posterior-inferior, primeiro, no septo, nós temos um nervo nasopalatino. Ele sai direto do gânglio aqui e se direciona aqui sobre o osso vomer, né? Nessa parte posterior-inferior do septo. Lembrando, claro, dessa dobradiça, né? Levando em consideração ela. Então, essa porção aqui é posterior e inferior, porque ela estaria aqui, né? Então, no septo a gente tem uma inervação pelo nervo nasopalatino, e na parede lateral a gente vai ter esses nervos aqui, ó, os nervos nasais posteriores supero e inferolaterais. Então é nervo nasal posterior superolateral e nervo nasal posterior inferolateral. O superolateral ele vem diretamente do gânglio, enquanto o inferolateral ele vem aqui do nervo palatino maior. Beleza, a póstero inferior já foi. Agora a gente vai ver a divisão antero-superior, que provém do nervo oftálmico, como eu havia falado. No septo, ou seja, aqui, a gente tem o ramo nasal interno medial, que vem, né, do nervo etimoidal anterior, que é esse pequeno nervinho aqui, né, no caso o ramo nasal interno medial. Na parede lateral, a gente vai ter o ramo nasal interno lateral, que é esse daqui, inervando a parede lateral da cavidade nasal. E também a gente tem o nervo palatino maior. O nervo palatino maior, ele está vindo daqui de baixo, não? Ele desce aqui do gânglio, passa por esse forame palatino maior, segue até o forame incisivo, e aqui a partir do forame incisivo ele faz uma comunicação com esse nervo aqui, o naso ciliar, né? Então ele consegue irrigar a divisão, ele consegue inervar a divisão antero-superior a partir daqui, ó. Certo? Também a gente tem uma inervação sensorial especial, que é por causa dos ramos do nervo olfatório, lembrando aqui da parte da cavidade nasal, que é a parte olfatória, né? E a gente também tem inervação simpática e parasimpática. Nós achamos melhor não abordar em detalhes essas duas inervações e os caminhos que elas tomam, né? Mas algo importante é a gente diferenciar a atuação delas, né? A inervação simpática ela vai inibir a secreção, a produção de secreção de muco, enquanto a parasimpática ela vai estimular. É só a gente pensar, né, de um jeito assim mais engraçado. Quando você está correndo de um leão, o seu interesse não é produzir secreção, né? O seu interesse é parar com aquela secreção ali. Agora, de uma hora que você está relaxado, aí já é mais viável estimular a secreção, né, de muco. Certo, agora drenagem linfática. Drenagem linfática a gente vai dividir em 3 porções. Uma porção anterior, que é a partir daqui, né, com foco aqui no vestíbulo nasal. Uma divisão
superior, que é essa divisão que eu estou assinalando aqui. Uma porção mais superior não é algo delimitado, né, com muita precisão, então é uma porção mais ou menos superior, e uma porção mais posterior, mais perto aqui da orofaringe, quer dizer, da nasofaringe, perdão. E individualmente elas são drenadas por 3 vias de coleta, né, dessa linfa. A porção superior é pelo perineuro do primeiro nervo craniano, do nervo olfatório. É algo meio esquisito, meio diferente, mas é por lá que é drenada, né, a linfa, o líquido intersticial. Então é pelo perineuro do primeiro nervo craniano. A porção anterior é pelos linfonodos submandibulares, que são aqueles situados aqui abaixo da mandíbula, na parte lateral. E a porção posterior é pelos linfonodos retrofaríngeos laterais, que vão estar atrás da faringe, em uma posição mais lateralizada. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo é um pouco mais complexo, é um pouco mais denso, eu sei disso, mas a anatomia é isso, pessoal. Tem que ir com calma, repetir, esquecer, repetir de novo e ir seguindo nesse ciclo até vocês conseguirem decorar tudo. Muito obrigado por terem assistido. Se for possível, deixa um gostei e algum comentário aí. Também estamos abertos a tirar dúvida. Muito obrigado por terem assistido.